Boa noite, irmãos. Graças a Deus. E não cessarei de falar, graças a Deus. Nós temos um grande privilégio de estarmos aqui bem acomodados, num ambiente bem climatizado, quando na verdade existem pessoas aí fora que nem tem nenhum terço do que nós temos. Então, não cessamos de ter um coração grato, de agradecer a Deus pelos privilégios e pelas bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas. Amém? Irmãos, obrigado à igreja, obrigado ao pastor Wagner por mais uma vez confiar a nós este púlpito que para mim é um lugar sagrado. Para muitos tenho falado que esse ambiente aqui, esse lugar que muitos vêm e outros templos, as pessoas sobem, deve haver reverência. Deve haver reverência porque nós servimos de bênção para a igreja. Então, não pode ser dita qualquer coisa. Não pode ferir mais os corações que já estão feridos. E hoje, para nós trabalharmos muitas dores, eu quero trazer como tema para nós o poder da esperança. Gosto muito das mensagens em relação à esperança, à fé e ao amor, que tem faltado hoje no coração de muitas pessoas. Fé, esperança e amor. E para nós começarmos a nossa mensagem, eu pedi que os irmãos possam abrir as suas Bíblias, a palavra de Deus, no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 4. E os irmãos vão achando e vão se posicionando de pé para nós fazermos essa breve leitura. 1 Pedro. Também você que está nos acompanhando através das redes sociais, também você pode acompanhar a leitura da palavra de Deus no rodapé do seu vídeo. Boa noite a você também. E nós vamos falar com todos, falar com quem está aqui, falar com quem nos convida, falar com quem nos visita, falar com você que está do outro lado da tela. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. E a igreja diz: Amém. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, muito obrigado pelo privilégio, muito obrigado pela dádiva, muito obrigado pela confiança que o Senhor tem depositado no teu servo. Muito obrigado pelos irmãos que estão aqui, Pai. Que a tua mensagem desta noite possa falar não somente comigo, Pai, mas com todos que estão prestigiando, com todos que estão ouvindo, visualizando, Pai. Pai, para aqueles que estão aqui no templo, abençoa, Pai. Abençoa através da tua mensagem, abençoa também o irmão, abençoa aquele que no futuro vai visualizar esse vídeo, essa mensagem em forma de vídeo. Abençoa os líderes, abençoa o teu servo, pastor Wagner, o qual está à frente desse trabalho, Pai. Neste momento eu quero te pedir, Pai, uma bênção sobre mim, que eu possa somente falar do Senhor, que o Senhor venha me usar para a edificação da tua igreja. Perdoa os meus pecados, Pai. Se de alguma forma eu transgredi a tua lei e se de alguma forma eu pequei perante o Senhor, nunca foi a minha intenção, Pai, fazer isso. Mas se sim, Pai, se te desagradei, perdoa-me. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Obrigado. Irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para o tema da nossa mensagem, o poder da esperança. E quero chamar a atenção de vocês também para uma frase que está no versículo de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Esperança viva, ou viva a esperança, que deve estar na Bíblia de vocês. Eu vou iniciar essa mensagem com uma dramatização cinematográfica. E eu gostaria que vocês focassem na frase, a esperança viva, no poder da esperança, e no final dessa dramatização que eu vou trazer para vocês, que vai fazer parte dessa mensagem que vai edificar toda a igreja. No ano de 2004, teve um filme chamado O Dia Depois de Amanhã.
Quem já visualizou esse filme é interessante. E o que é interessante nesse filme é que o Jack, que é o pai do Sam, que é um jovem que está em Nova York, o jovem está numa excursão, está nos Estados Unidos, na ilha de Manhattan. E o pai dele, que é climatologista, ele avisa a todos de uma gigantesca catástrofe que acontecerá no globo terrestre. O que é interessante é que tudo isso acontece, irmãos, mas acontece em menos tempo. Tudo que o climatologista Jack previu nos seus estudos aconteceu com uma grande proposição de destruição. O filho dele, Sam, estava em Nova York quando um tsunami invade a ilha de Manhattan e inunda a ilha de Manhattan e congela ao mesmo tempo. O jovem se vê em apuros e se refugia junto com seus amigos numa biblioteca. Começam a se aquecer com livros, com queimas de livros. O jovem Sam consegue falar com seu pai Jack e avisa ele de sua situação. O pai de Sam promete ir buscá-lo. Ou seja, nós temos uma promessa de esperança viva, prometida pelo pai. Certo, irmãos? O poder da esperança, a viva esperança e uma promessa de vida. Queridos, existe dois tipos de esperança propriamente dita, mas não no sentido metafísico, mas no sentido sobrenatural. E estudiosos estudam o poder da esperança. E eles confirmam que a esperança, ela tem virtudes como gratidão, amor, paz, fé e amor. E nós sabemos que isso são virtudes originalmente bíblicas. O poder da esperança. A esperança na Bíblia, irmão, ela não somente liga o ser humano ao ser humano, mas também ela faz um link a um ser sobrenatural. Quem é esse ser? Deus, que é a fonte de todo o poder. Nós, como cristãos, nós enfrentamos dificuldades, nós passamos por situações difíceis, nós enfrentamos grandes problemas, mas no final disso, nós erguemos a cabeça e temos a certeza que nós esperamos no Senhor, que é a fonte de todo o poder, para solucionar esses problemas para nós que somos cristãos. Nós enfrentamos dificuldade, nós temos problemas e chega em determinado momento em que a gente se vê e se depara, eu não consigo ou não conseguimos mais uma solução para isso. Ou seja, como cristãos, nós devemos visualizar uma solução para os nossos problemas em Deus, que é a fonte de todo o poder. Certo, irmãos? Então, estudiosos afirmam que a esperança viva, a esperança bíblica, ela tem essas virtudes: amor, paz, fé, gratidão. Na Bíblia, o apóstolo Paulo destaca a esperança como uma das 3 virtudes, junto com a fé e o amor. Ele diz: agora permanece a fé, a esperança e o amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Por meio dessas virtudes, nós cristãos estamos a esperar em Deus uma vida superior e eterna a ser alcançada no reino da glória de Deus. Certo, irmãos? Não se esqueça que no final eu cobrarei de vocês o poder da esperança, a promessa feita ao jovem que estava em situação difícil em Nova York e a esperança viva que vai fazer essa mensagem ser mais legível na nossa mente. O poder da esperança se destaca segundo a Bíblia, o poder da esperança se destaca segundo a Bíblia no seguinte sentido: nós cristãos esperamos a solução dos nossos problemas em Deus. O salmista disse: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Salmo 65, 5. Segundo ponto, nós trabalhamos,
Nós enfrentamos dificuldade, nós nos esforçamos, mas contamos com a solução vinda de Deus, a viva esperança. O profeta Isaías, ele orienta a nós da seguinte forma: o que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías 40, 31. Qual é a ideia? Qual é o pensamento? Qual é a certeza que nós, como cristãos, devemos ter diante as situações que às vezes fogem do nosso controle? A ideia não é passar um desequilíbrio ou um distúrbio, porque pessoas aí fora, porque pessoas, cristãos, estão passando por situação difícil, mas parece que estão se igualando à situação de um ser humano que vive uma esperança aí fora, mas não tem nada a ver com Deus. Mas nós sabemos que a nossa esperança, ela está pautada nas verdades de Deus, ou seja, a Bíblia, o nosso manual de ordem, de regra e de fé. Eu não vou desconsiderar, de hipótese alguma, nas minhas mensagens, nos estudos, não, eu não vou desconsiderar, apenas eu não vou pontuar que nós somos seres humanos, que nós somos falhos, somos pecadores, que nós somos fracos. Eu não desmereço essa parte, mas eu quero trazer uma coisa para vocês hoje. Eu quero trazer para vocês que, apesar das circunstâncias de dificuldade em que o ser humano vive, as limitações, nós temos algo que lá fora as pessoas não vão conseguir achar. Nós temos algo que nós herdamos quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador: esperança. E essa esperança, ela não pode enganar nós. Ela não pode deixar nós em situação em desequilíbrio emocional, físico e espiritual ou sentimental. Essa esperança, ela é a certeza que nós temos, a garantia que nós temos de que nós estamos num caminho certo. E a gente não adquiriu essa esperança por um breve momento ou por uma situação em que as pessoas trouxeram para nós. Essa esperança que nós acreditamos, ela está pautada na palavra de Deus, que nós conhecemos. O cristão vive pela palavra de Deus, porque a gente pode dizer que a palavra de Deus, ela nos oferece pelo menos, dentro dos nossos limites, 100% do conhecimento de Deus. Sem a palavra de Deus, sem a certeza dela, como é que nós teríamos uma certeza sobre a existência de Deus? Ou seja, a esperança em que nós adquirimos ao aceitarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, ela está pautada na palavra de Deus, uma palavra que é certa, que não erra, que é imutável. Vocês entendem o que nós vivemos hoje? Se nós calcularmos ou fizermos uma pesquisa estatisticamente, até o dia de hoje, o assunto mais comentado, pelo menos 90% do assunto mais comentado na face da terra, foi exatamente sobre a situação em que nós estamos vivendo. Queridos, existe uma grande quantidade de seres humanos que hoje buscam ajuda através de seus benefícios financeiros, através das suas forças físicas, através de uma esperança em que a união dos poderes possa solucionar os problemas da humanidade. Percebe que eu falo da humanidade, mas nós estamos vivendo no mesmo mundo, nós estamos compartilhando a mesma situação, sendo ímpios as pessoas e sendo nós cristãos. Nós não estamos isentos das mesmas situações. Só tem um detalhe, que nós sabemos para onde recorrermos. Nós sabemos que a nossa esperança, a viva esperança, a certeza de uma esperança, ela vem unicamente da palavra de Deus. E eles?
Eles buscam uma esperança que não conseguem ver. Se vocês buscassem na casa de Deus aquilo que tanto vocês buscam, aquilo que tantos vocês precisam, vocês encontrariam. Uma vez, eu cheguei no sinal e um rapaz da Venezuela pediu um valor de mim. E isso era de noite, era 10 horas da noite. E estava umas jovens senhoras, as crianças. Para quem conhece ali na Iadã, quem conhece, ficam lá umas senhoras venezuelanas, 10 horas da noite, e mais umas crianças e um rapaz. Eu falei para ele, amigo, se ao invés, eu falei para ele, até se ao invés vocês buscassem ajuda dentro da casa de Deus, mas vocês estão buscando uma solução superficial para o grande problema de vocês. O que seria isso? Passar fome. Se vocês continuarem a pedir dinheiro todo dia, toda hora nesse sinal, você vai pedir dinheiro todo dia, toda hora nesse sinal. Não vai cessar a tua necessidade. Todos nós sabemos que Jesus Cristo se encontrou com uma mulher samaritana. Ela foi buscar uma água num poço e Jesus estava lá. O detalhe importante dessa água é que Jesus ofereceu uma água que jamais ela voltaria a ter sede. O que eu ofereci para aquele rapaz é o seguinte: as tuas necessidades podem ser supridas a partir da busca no Senhor. Não é o próprio Mateus que escreve para nós que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Eu falei para ele: busca Deus na casa do Senhor. Busque um tempo para você congregar. Eu não sei onde você mora, mas nas proximidades da sua casa. Mas se você continuar a pedir dinheiro, você não vai suprir a sua necessidade. Muitas das vezes, irmãos, a nossa necessidade, ela é esperançosa. Nós temos esperança de que aquilo vai cessar, aquilo vai passar. Mas no fundo, a nossa necessidade esperançosa é de buscar Deus, de buscar o reino de Deus para suprir, em primeiro lugar, as nossas necessidades espirituais. Se isso não for um fato na vida de um cristão, é provável que ele esteja se igualando às circunstâncias de um mundo secular. E eu quero afirmar para vocês que eu não estou desmerecendo a parte humana do ser humano. Eu estou falando no momento que o ser humano se vê em circunstância crítica, se vê em um momento que não consegue resolver e se iguala a um ser humano qualquer, quando na verdade dentro dele ele pode buscar toda e qualquer resposta, o cristão, que necessita para solucionar o problema dele. Ou seja, a viva esperança. Quem é a nossa viva esperança? O próprio Deus. E eu quero dizer para vocês que a Bíblia que está na nossa mão, todos os personagens da Bíblia consideram Deus como a sua própria esperança. No Salmo 65, capítulo 5, diz assim: ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra. O salmista fala. O profeta Jeremias, no capítulo 17, do versículo 7, ele diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ou seja, irmãos, Deus é a própria esperança no sentido de que Ele é a fonte de todo o poder desejado e esperado por nós aqui nessa terra. E por aqueles que buscam o Espírito em verdade aí fora. Um aspecto importante da viva esperança para nós é que nós, cristãos, nós temos expectativa em relação a um futuro. Nós temos esperança de que tudo isso vai ser solucionado para nós. E nós vamos chegar nesse ponto de que Jesus, através de João, promete
coisas para nós que vai cessar as nossas dores. Então vocês percebem que a nossa esperança não tem nada a ver daqueles que estão aí fora, no sentido esperança secular, daqueles que estão aí fora, esperando solucionar seus problemas, mas que não confiam em Deus, mas que não dão credibilidade em Deus, mas que não buscam Deus. Viver uma esperança falsa é viver uma vida sem valor, irmãos. Se não todos que estão aqui, mas pelo menos alguns já viveram uma esperança falsa, superficial, achando que aquele problema que passava podia ser de bebida, de prostituição, podia ser de quem fosse, que um dia ia cessar. E por algum momento, alguns buscaram a solução esperançosa em determinados lugares, com pessoas, etc, etc. Mas todos que buscaram uma solução para esses problemas só acharam em Deus. Todos nós que estamos aqui hoje temos algo em comum. Buscamos em quem tem a fonte de todo o poder, a solução para o nosso problema, o próprio Deus. Ele solucionou os nossos problemas. Não foi terceiros, não foi casa de reabilitação, não foi shopping, não foi compras, não foi etc, etc, etc. Todos nós temos algo em comum. Nós buscamos a solução dos nossos problemas em Deus. E se eu perguntasse de vocês, alguém se decepcionou? Ninguém levantaria a mão. Porque todos os problemas nossos foram solucionados através da viva esperança, o próprio Deus. E eu não estou errado disso, irmão, porque eu sou prova viva disso. Você pode se analisar hoje e dizer, busquei sim várias soluções para vários problemas. E as buscas em que eu fiz, elas foram frustradas. Somente Deus, irmãos, tem a solução para nós e para você, que ainda continua buscando uma solução esperançosa, superficial, para os seus problemas. O único caminho que deve ser seguido para a solução dos seus problemas é Jesus Cristo. É Deus na personificação de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que é a própria personificação da nossa viva esperança. Entendeu? Jeremias capítulo 31, 17, ele fala, as promessas de Deus são fonte de esperança. Entendeu, irmãos? A certeza, então, portanto, a certeza das expectativas daqueles que têm esperança em Deus. E isso é tremendamente positivo, pois nós enfrentamos os desafios de cabeça erguida. Unimos forças em todos os sentidos e buscamos a solução de nossos problemas em Deus. Por que eu estou enfatizando a viva esperança? Porque eu quero que vocês entendam, vocês que estão aqui, porque eu quero que vocês que estão do outro lado entendam, que quem está aqui está passando por grandes problemas. Que quem está aqui falando com vocês não está bem. Mas eu quero passar para vocês o seguinte, que aquela esperança, que essa certeza de que isso vai solucionar, que os problemas virão a partir de Deus, eu confio nisso. E os nossos planos, eles podem ser frustrados de que forma? De que a soberania de Deus, a vontade de Deus está acima da nossa. Nós queremos algo que provavelmente não vai solucionar os nossos problemas, mas Deus pode lhe dar aquilo que é a solução definitiva para os problemas de cada um. Pode ser de saúde, pode ser espiritual, pode ser física, pode ser emocional, pode ser financeira, irmãos. O que eu quero passar para vocês essa noite é que não tem ninguém aqui hoje que não esteja passando pelo mínimo de problema insolucionável. Mas que todos nós temos algo em comum, esperança viva. E nós temos a certeza
que isso não pode desequilibrar nós, não pode deixar nós em pé de igualdade com o secularismo do mundo. Porque na hora em que eles buscarem a verdadeira esperança, mesmo que ele bata na frente da porta de vocês, mesmo que elas batam na porta de vocês, mesmo que vocês estejam com problemas que não sejam visíveis diante aos olhos do humano, essa pessoa vai bater na porta de vocês, porque nós somos os portadores da viva esperança, porque nós é que levamos a mensagem das boas novas. Nós estamos passando pelas mesmas circunstâncias, mas a diferença é que nós temos uma realidade diferente. Nós temos uma esperança que não desequilibra, nós temos uma esperança que não é superficial, mas está pautada na mensagem da palavra de Deus. Essas pessoas virão bater na porta de vocês. E o que nós vamos oferecer para essas pessoas? A esperança viva, que tem solucionado nossos problemas. Mas não aquela certeza de que nós queremos para a solução dos nossos problemas, mas o que Deus sabe, o que é melhor para nós. Para quem já viu o filme O Todo-Poderoso, o autor, os dois atores começam a conversar e ele fala assim: olha, você quer uma bênção? Todos querem uma bênção. Seja você uma bênção para as pessoas. E eu, replicando na íntegra essa mensagem, nós devemos ser bênção para as pessoas. Nós somos as bênçãos. Nós somos os portadores da viva esperança. Nós é que levamos a mensagem das boas novas. Imagine se o mundo olhar para a nossa igreja. Não, o pessoal está mais desanimado que nós, o que eu vou fazer lá? O pessoal está mais triste, o pessoal está com mais problema que nós, o que eu vou fazer lá? Na verdade, as pessoas têm que olhar para nós com um olhar de perspectiva positiva. E nós temos que demonstrar isso para as pessoas. Paulo fala da esperança da ressurreição como tesouro para os cristãos, em Atos 23:6 e em Atos 24:15. O apóstolo estava seguro de que, por ocasião da segunda vinda de Cristo, vai se concretizar a esperança da glória de Deus com estabelecimento do seu reino eterno. Nesse evento, toda igreja será redimida, será purificada de todo o mal, de todo o pecado e da morte. Ou seja, nós temos um privilégio. E esse privilégio que eu acabei de falar a vocês, que as pessoas lá fora não têm em relação à esperança, que com o reino estabelecido de Deus na terra, a igreja será purificada, a igreja será consolada, a igreja será curada. Vocês percebem a esperança que nós temos da promessa de Deus para nós? Vocês percebem o tamanho da esperança? E se vocês analisarem, Paulo vai falar que ele subiu até o terceiro céu. E existem coisas lá em cima que sequer passou pela mente humana. Mas ele vem falando que em Atos capítulo 23:6 e 24:15, ele fala que com a restauração do reino de Deus, a igreja será restaurada. Ou seja, nós somos a igreja que será restaurada. Eu estou falando para nós aqui hoje, mas a igreja, ela está em toda a terra. Nós somos apenas um pedaço da igreja. Ou seja, essa esperança que alimenta os nossos corações deve ser transparecida e levada adiante para outros que estão necessitando. Por mais que a nossa carne seja fraca, no sentido de que nós passamos por situação difícil. Entendem, irmãos? O que vocês carregam? O que nós carregamos dentro de nós? Algo precioso e necessário para muitos. Assim, a esperança é para nós. Não é algo que nós só falamos da boca para fora. Todos nós esperamos dias de paz. Todos nós esperamos dias de
Todos nós esperamos dia de paz, dia de alegria. Todos nós esperamos dias de justiça. Esse dia, irmãos, ainda não chegou para ninguém, mas há de chegar. Esse dia há de chegar para nós. Assim esperamos, porque nós, os cristãos, somos os portadores da esperança viva. Existe um filósofo cristão alemão, que eu deixei aqui na mensagem, Arthur Champier, o nome dele, vocês podem pesquisar depois. Ele diz em um dos seus escritos assim, ó: o cristão, o viver para o cristão é sofrer um mínimo de tristeza todo dia. O que ele quis dizer com isso aqui? É porque nós passamos por dificuldade. As nossas lutas são grandes e nós sofremos com isso. Viver para nós é passar o mínimo de sofrimento possível. Ele não desconsidera a esperança viva, porque nós passamos pela mesma situação que o mundo secular, mas nós carregamos algo que eles não têm. Irmãos, o secularismo, irmão, tem invadido os templos, tem dominado os templos, tem banalizado, tem nudibliado a verdade. Por causa disso, eu acredito que tem muitos cristãos que têm uma esperança que não tem esse fundamento que nós temos. Nós temos algo que as pessoas almejam, nós carregamos algo que as pessoas desejam e necessitam. Deus rompeu com a marcha do mundo. Deus rompeu e tirou de nós o pecado que tanto nos assolava. Ele abre, através dessa crucificação, uma porta de esperança para nós. Para todos nós. Ele rompe com os grilhões, com as barreiras do pecado do mundo, nos deixando livre para viver a nossa vida através de Jesus Cristo, que é a viva esperança. Nós não temos por que agir de uma forma como pessoas que sofrem de claustrofobias quando se encontram em situações apertadas. Nós não temos esses motivos, irmãos. Nós esperamos em Deus a solução para o nosso problema. Nós carregamos algo tão poderoso, tão imensurável, tão real, que para muitos parece não ser real. Mas para nós é, irmãos. Para nós tem que ser, para nós deve ser. A nossa realidade, ela permeia ao redor da esperança viva. Vocês percebem o poder da esperança, que é o tema da nossa lição, que está dentro de cada um de vocês? Vocês percebem o que deve ser exalado para os necessitados? A esperança viva. Da onde que vem, gente? As pessoas perguntam assim, a alegria de vocês, nós estamos passando por situação difícil e vocês estão alegres, com semblante feliz. Nós podemos esconder as nossas dores e passar para aqueles que estão necessitados da palavra de salvação, para que eles possam se unir a nós. E essa alegria que nós carregamos, mesmo diante de situações difíceis, as pessoas, elas vão adquirir. Lembre-se, irmãos, por causa da ressurreição de Cristo, visto por mais de uma multidão de 500 pessoas, o apóstolo Pedro, no nosso versículo, ele fala que Deus nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa esperança é viva porque está estabelecida nas promessas de um Deus vivo, o qual é a própria personificação da esperança. Paulo disse que Cristo em vós é a esperança da glória, sendo Ele mesmo a esperança viva. Colossenses capítulo 27. E eu digo para vocês, que foi o próprio Jesus Cristo que inspirou João a escrever e dizer para nós: Deus limpará de seus olhos
toda lágrima, e não haverá mais morte, e não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque já as primeiras coisas se passaram. Apocalipse 21, 4. Essa promessa enche os nossos corações de esperança, que se renova a cada manhã. A volta de Jesus em glória e majestade é a mais preciosa promessa de toda a Bíblia, e é nela que todas as outras promessas estão alicerçadas. Na volta de Jesus Cristo em glória. Vocês entendem aonde é que está a nossa esperança? A verdadeira esperança, ela pode realmente deixar nós seguros de nossos sentimentos, seguros das nossas emoções, seguros das nossas saúde física, e deixando a gente em perfeito estado de conservação no sentido literário. Ao estudar essa mensagem para trazer para vocês, eu levei ela para o seminário, eu tive, graças a Deus, uma aprovação do meu professor, falei que trazia para vocês, e essa mensagem, ela já estava há 2 meses no meu computador, e eu visualizava ela, mesmo diante da minha situação difícil, eu visualizava ela, e essa mensagem entrava no meu coração, feito uma flecha, porque muitos de vocês são conhecedores da minha situação. Eu não conheço o que vocês estão passando, mas eu sei que dentro de vocês há algo muito poderoso, muito forte e muito que deve ser muito contagiante, é a esperança viva. E é isso que me deixa mais seguro de que tudo será solucionado, mas não conforme a minha vontade, mas conforme a vontade de Deus. Nós esperamos em Deus a solução para os nossos problemas. Nós queremos que sejam solucionados dentro da nossa vontade, mas às vezes a nossa vontade, ela pode nos enganar. Ela pode não ter um efeito aplausível para nós. Se você olhar nos hospitais hoje, existe uma grande porção de pessoas que querem que seus enfermos venham à vida, ou que sejam estabelecidos a sua saúde física. Mas isso é certo, irmãos, deve ser pensado assim. Mas qual seria a vontade de Deus? Por que Deus está arrebatando tanta gente? Ou por que tanta gente está indo para baixo? Entendeu, irmãos? Porque às vezes a nossa vontade, ela pode não surtir um efeito aplausível lá no final. Eu particularmente, eu conheço pessoas que saíram do leito da morte e hoje vive a mesma vida que viviam antes. Uma vida de miserável. Tudo que fazia antes. E hoje o seu pai e a sua mãe estão decepcionados pela ação do filho. Então vocês entendem que nós devemos querer a vida, orar pela vida, não devemos cessar de fazer isso, mas nem sempre a nossa vontade é a melhor solução para os problemas. Deus sabe o que é certo para nós. Se Ele está arrebatando pessoas, é porque Ele sabe que aquela pessoa já deve ir, já foi concluído o seu ofício aqui. Se pessoas estão indo lá para baixo, entendeu? Não pela vontade de Deus, é porque no mínimo, se voltarem à vida, vão fazer as mesmas coisas que faziam antes. Vocês entendem, irmãos? Eu quero concluir essa mensagem. Eu quero chegar ao término dessa mensagem. Eu queria que o irmão deixasse projetado aqui Apocalipse 21, 4. Deixa projetado para nós aí. Vocês lembram que eu falei para vocês focarem no tema? Lembra que eu falei para vocês focarem na frase a viva esperança? Vocês lembram que eu falei para vocês focarem na promessa do Jack para o seu filho? Quero dizer para vocês que a esperança do jovem, ela não estava pautada em um mero sentimento ou em palavras positivas, mas a esperança do jovem estava pautada numa promessa feita por alguém que ele conhecia bem, seu pai. O jovem sabia e tinha certeza que o pai dele iria buscar ele, mesmo atravessando o continente, chegando em circunstâncias difíceis, mas o jovem tinha certeza que o pai dele ia buscar ele. E foi exatamente o que aconteceu.
A nossa esperança não é diferente, irmãos. A nossa esperança está pautada em um Deus que é o nosso Pai, que não deixa as coisas vacilarem, que não engana nós. É um Deus verdadeiro, único. É Ele, irmãos, que vai tirar nós de situações difíceis. A esperança que liberta do medo de viver, esta esperança está alicerçada na palavra de Deus. Eu pergunto para vocês, de que vale uma esperança sem fundamento? Do que adianta alguém se iludir com algo que nunca acontecerá? Não é exatamente a sensação, não é exatamente o que as pessoas aí fora estão pensando? Do que vale ter uma esperança sem fundamento? Entendemos? A esperança que alimenta os nossos corações precisa ser confiável. Ela está fundamentada na promessa de Deus Todo-Poderoso. Ela é preciosa. Ela é a esperança viva que não desaponta, porque está afirmada na palavra de Deus. Deus oferece para nós o que é melhor. E Deus assume a cruz do nosso desespero. E nos abre a porta da esperança viva, um caminho amplo, um caminho seguro, um caminho confiável e um caminho de paz para nós. Eu acredito nisso. E eu estou convicto de que vocês acreditam nessa esperança. De que todos vocês, ao passar por situação difícil, devem perceber que a esperança de vocês, ela não desaponta vocês. Ela não vai me desapontar, porque ela está afirmada na palavra de Deus. E eu queria falar rapidamente com os nossos amigos e visitantes, e você que está do outro lado, e você que provavelmente vai assistir esse vídeo, essa mensagem no futuro. No mundo há muitos caminhos fascinantes, mas que caminhos que escondem ilusões. Caminhos que são incertos não devem ser escolhidos. Não é a questão de se abster ou de sofrer, mas é a questão de escolher o que é certo para você. Todos nós que estamos aqui hoje, você que está do outro lado, todos nós temos a liberdade de escolher para onde quiser ir, para fazer o que quiser. Todos nós temos. A maioria que está aqui já decidiram, já definiram as suas vidas. Aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E é o melhor caminho. Todos nós podemos plantar o que nós queremos. A gente pode plantar coisas boas, coisas desagradáveis, sem saber. Podemos escolher o caminho que queremos também. Mas uma coisa é certa, irmãos. A colheita nunca é na mesma proporção. Ela sempre vem 1, 2, 10, 20, 50 vezes maior do que o plantio. Vocês têm a liberdade de escolher o caminho que vocês quiserem. Mas tenha certeza que se não for Jesus Cristo, é bem provável de que o caminho que você está escolhendo a ser seguido, no final dele, não será muito bom. Aquilo que você planta, você colherá em uma proporção 5, 10 vezes mais. E se planta ruim, vai colher ruim. Se planta coisa boa, vai colher coisa boa. Se aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, estará em bons caminhos. Eu quero dizer para você uma coisa, que não é questão de ser jovem, de ter idade, de ser mais novo, de ser mais velho. Todos nós, com maturidade, podemos escolher o caminho que é certo para nós.
Mesmo que muitos tenham aprontado lá no passado, mesmo que muitos tenham aprontado lá no passado, mesmo que você hoje escolha Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, mas ninguém está isento de colher aquilo que plantou. A questão X aqui, se plantamos o mal, se vamos colher o mal, e se estamos no caminho certo, nós temos que perseverar através da esperança viva. Porque só Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, é que pode dar a solução para os nossos problemas. Vamos ler, irmãos? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. E eles enxugará. Foi Jesus que prometeu, através de João, para todos nós. Esse versículo, essas palavras, ela não surtir efeito só lá no passado. Ela atravessa gerações, milênios, chega até nós hoje. A nossa esperança está pautada nesse versículo e em toda a Bíblia. Amém, irmãos? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade. Pai, que a oração que eu te faço nesse momento, Senhor, é que os teus filhos, Pai, nessa noite, possam entender que, meio às circunstâncias difíceis e desagradáveis, possam ter a esperança, a convicta esperança no Senhor Jesus Cristo. Pai, mesmo que nós estejamos compartilhando da mesma situação em que esse mundo passa, mas sabemos que o Senhor é nosso Pai, que o Senhor não desaponta os seus filhos, que a esperança que nós temos no Senhor, ela não é falha, Pai. Pai, ajuda cada um que está aqui hoje, Pai. Pai, ajuda cada um que está nos seus lares assistindo esse vídeo, essa mensagem, Pai. Pai, ajuda-me, Pai, a entender qual é a Tua vontade sobre sobre a minha vida, Pai. Ajuda a entender, Pai, porque nós sabemos que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. E isso nos causa uma grande felicidade, uma grande esperança, Pai, porque sabemos que o Senhor quer o melhor para nós. Nós queremos algo, Pai, que talvez não é o que o Senhor quer, mas se algo que o Senhor quer vai além das nossas expectativas, Pai, consola os nossos corações, nos deixa esperançosos nos Teus caminhos, Pai, nos Teus retos caminhos. Muito obrigado pela oportunidade, e se de alguma forma, Pai, pequei diante do Senhor, neste momento, no Teu santo tempo, Pai, perdoa-me. Em nome de Jesus, amém.